Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos aprender como copiar e colar dados em uma planilha do Excel usando VBA, que é um código do Visual Basic. Essa é uma tarefa que pode ser feita manualmente, mas com VBA nós podemos automatizá-la, economizando muito tempo e trabalho. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Acione o sininho para ser avisado toda vez que colocarmos novos vídeos e taca o dedo no like, pois assim nos ajuda muito e nos motiva a trazer novos conteúdos para vocês. Então vamos para nossa aula. Logo após a vinheta. Muito bem. Estamos aqui então com uma tabelinha bem simples aqui de alguns dados, só para a gente exemplificar como a gente faz para poder é, copiar e colar dados com o VBA, né? Então vamos fazer o seguinte: a gente vai pegar esses dados que estão nessas colunas C e D, né? C1 até D5, e vamos colar esses dados, né? Copiar esses dados e colar esses dados aqui no range de A10, né? Então a gente vai pegar aquela tabela, copiar ela lá de cima e colar ela aqui embaixo, do mesmo jeito que está lá com todos aqueles dados que estão lá em cima, né? 5 linhas e 2 colunas. Então vamos marcar aqui só para vocês verem como é que vai, onde vai ficar. Então esses dados vão ser copiados e colados para cá usando um código escrito no VBA. Então vamos lá. A gente vai entrar aqui na guia desenvolvedor, no menu macros e vamos colocar aqui o nome da nossa macro então. Copiar, underline, colar, né? Por que eu estou colocando copiar, underline, colar? Porque o nome aqui ele não deixa eu colocar um dado é, com espaço vazio. Então a gente coloca aqui um underline só para separar as palavras, né? E vamos clicar no botão criar. Pronto, abriu para a gente aqui o, o Visual Basic, né? Para a gente poder escrever o código então. Quando eu criei o nome lá, copiar e colar, ele já trouxe para cá para a gente aqui o início do nosso código, né? Começa sempre com sub, né? E o nome do nosso arquivo, né? Copiar e colar. E os dois, uh, os dois parênteses. E aqui no final ele já traz para a gente end sub, que seria o fim do nosso código. Então vamos dar um espaço aqui e vamos começar então a desenvolver o nosso código. Eu costumo colocar aqui no início sempre um informativo, né, do nome do meu arquivo. Então copiar, né, underline, colar, né, macro. Esse é o nome do meu arquivo. Agora então percebam que o Visual Basic deixou essa frase em verde, porque ele entende que isso aqui é simplesmente um texto. Ele não vai executar nada, isso aí vai entender isso aqui é um texto. A gente usa esse tipo de linguagem para poder informar para as pessoas que vão ler esse código no futuro, né, o que significa, por exemplo, uma linha de código que eu digitei, né? Então, se eu quero exemplificar o que significa aquela linha, eu escrevo aqui dessa forma, né? Então, vamos lá. Começando aqui a escrever nosso código. Lembre que eu tinha dito, vamos abrir aqui o nosso código que eu ia pegar, então, o código, a tabela aqui do C1 até o D5, do C1 até o D5 e copiar aqui no range A1, né? Então vamos escrever dessa forma lá no código. Vamos voltar lá, range C1 underline D5 ponto select. Então é, eu quero que ele pegue esse range C1 D5, onde está minha tabela de dados, selecione, né? Selecione, né? Tem que colocar aqui o aspas aqui para entender que é um código. Novamente, ó, selection, né?
ponto copy, que eu quero copiar esses dados. Novamente, range, abre parênteses, abre aspas, A10, que é onde eu quero colar os dados. Eu vou então selecionar esse ponto. Active, sheet, ponto paste, range, F6. Sempre quando eu for referenciar um endereço, eu preciso colocar o aspas. Fecha, ponto select. Então vamos lá. Eu vou pedir então para o Excel para ele copiar o range C1, D5, né? Ele vai selecionar primeiro, vai copiar, depois ele vai selecionar o range A10 e colar aqueles dados. E depois, para ele sair dessa tabela, eu quero que ele selecione a célula F6. Né? Então vamos salvar esse código e vamos lá fazer um teste. Vamos criar aqui um botão, né, para a gente poder executar essa forma, esse código. Vou pegar aqui uma figura aqui para criar um botãozinho aqui. Vou pegar esse daqui. Não, esse aqui não vai dar certo. Tem que ser um cheio, não pode ser vazado. Então vamos lá, copiar. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai endereçar esse código, né? Atribuir macro, copiar e colar. Ok, pronto. Ó. A macro já está endereçada nesse botão. Então, se a gente clicar nesse botão, né, se nós clicarmos nesse botão, o que, que vai acontecer? Ele vai pegar essa tabela, selecionar, copiar, né, e na sequência ele vai vir para cá, selecionar o range A10, colar, e depois ele vai vir aqui para o range F6, selecionar o range F6, para então encerrar aqui o nosso código. Né? Então vamos fazer um teste. Clicar então no botão copiar. Olha só, ele veio para cá. Então o código pegou todas essas informações e colou aqui nessa parte da planilha. Então esse código ele foi um código bem simples que a gente criou aqui, né, com alguns poucas informações, só para mostrar para vocês como é que funciona aqui o uso do VBA para automatizar é, essas informações, né, esse tipo de trabalho. Então, o ideal agora é que vocês peguem esse código aqui e vão exercitando aí para poder praticar e desenvolver, entender um pouquinho do contexto. Né? Antes que eu me esqueça, para quem não tem essa aba aqui desenvolvedor, né, e quer colocar ela aqui para poder acessar aqui os botões de macro, né, você vem aqui em página inicial, aqui nesse ícone aqui, ó, do menu aqui, suplementos, né, e procura aqui dentro, né, você vai achar aqui o menu aqui desenvolvedor, né, no caso o meu não aparece aqui porque eu já coloquei ele lá, né, então, mas se você não tiver com ele lá em cima, ele vai aparecer aqui, então basta só clicar aqui no adicionar, né? E automaticamente ele vai aqui para essa aba. E aqui, a partir desse momento, você consegue encontrar aqui os comandos para entrar no Visual Basic. Um outro caminho também seria você vir aqui pelo menu Arquivo, Opções, né? Vem aqui, vocês vão procurar aqui nessa aba aqui, Suplementos. E dentro do suplemento vocês vão procurar aqui onde é que está o
o ícone, o comando desenvolvedor. Então vai clicar nele, né? Aqui, né? E dar OK e enviar ele para lá. Né? No caso, o meu já está aqui. Então, pessoal, a aula de hoje era isso, né? Então, agradeço aí para quem ficou aqui até o final. Então, se esse vídeo agregou algum valor para vocês, algum conhecimento, considere se inscrever no nosso canal, né? Ative aí o sininho para ser avisado toda vez que colocarmos novos vídeos. E compartilhe com seus amigos, dê o like nesse vídeo para o YouTube entender que esse vídeo aí tem um conteúdo e pode servir para mais pessoas, né? Muito obrigado a todos aí e até o próximo vídeo.